Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para um bate-papo com vocês e eu estava pensando aqui, se vocês acham meus vídeos legais, hoje vai ser um vídeo chato. E se vocês acham meus vídeos chatos, hoje vai ser um vídeo mais chato ainda, porque hoje eu preciso conversar com vocês sobre um assunto que não é legal. Essa semana, aqui na minha cidade, em Campo Grande, aconteceu um atropelamento de uma pessoa que estava praticando esporte na rua, a pessoa que estava andando de bicicleta na rua. E eu não posso falar nada sobre a pessoa que atropelou, a pessoa que filmou a situação e nem a pessoa que foi atropelada, porque eu não conheço elas, eu não sei o que estava passando na cabeça deles, a bagagem que eles carregam de histórico em vida, seja no trânsito, seja em cima de uma bicicleta. Então, o que eu vou falar aqui hoje são situações para que vocês consigam visualizar esse acontecido para que num futuro, não aconteça novamente isso daí com vocês ou com alguém próximo a vocês, caso vocês consigam compartilhar esse vídeo ou passar esse conhecimento para os demais, beleza? Então, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem o que aconteceu. Logo na sequência, eu vou continuar conversando com vocês, beleza? Uma situação envolvendo um caminhão, uma Blazer e uma ciclista viralizou nesta quinta-feira em Campo Grande. Mano, ó, deu dedo pro pai, ainda filmando a placa do caminhão, furou sinal. O fato se iniciou na Avenida Guaicurus, quando houve um desentendimento entre um caminhoneiro e a ciclista. Em seguida, é possível vê-la andando na via, próximo ao caminhão. De repente, a ciclista é atingida pela Blazer e cai no chão. A polícia em seguida chegou ao local, como mostram essas imagens, supostamente registradas pelo motorista do caminhão. Ela foi conduzida ao hospital e, segundo informações, fraturou a clavícula e teve outras lesões. Bom, eu vou colocar aqui para vocês 3 personagens. O primeiro personagem, vamos colocar aqui um motorista de caminhão, alguém que está fazendo uma entrega, alguém que já trabalha muitos anos nessa área, tem uma certa experiência, mas digamos que essa pessoa dirige um veículo grande, toma espaço. Normalmente essa pessoa, aonde ela passa, toma buzina, ninguém gosta de caminhão, né? O pessoal sabe que o caminhão toma um espaço maior, anda devagar e tem essa cultura das pessoas não ter paciência com o ônibus numa rua, que anda devagar também, que para do nada, às vezes na hora de embarcar alguém ou até mesmo de descarregar uma mercadoria, tem que ocupar 2 faixas, às vezes estaciona em um local proibido porque não tem o que fazer, sabe? Não tem um local certo para parar, ou às vezes o ônibus, aqui por exemplo é um ponto de ônibus, às vezes o ônibus não cabe na faixa só de entrada aqui, então ele acaba ocupando 2 faixas e galera, é normal, isso acontece. Um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, ele tem o seu estresse natural do seu trabalho, sabe o quanto é difícil tá na pele de um motorista de caminhão, de ônibus, e ele, por mais que o cara seja um ótimo motorista, ele sempre vai sofrer esse tipo de preconceito que eu acabei de passar aqui para vocês, por vários fatores, certo? Ok, vamos passar para o segundo personagem. Imagina uma pessoa que gosta de andar de bicicleta na rua, ou ela gosta de correr na rua, ou anda de patins na rua, seja lá qual for o seu esporte. E por que a pessoa pratica? Isso eu posso falar, porque eu sou um atleta de patinação e eu ando muito na rua. Eu me considero mais um patinador de rua do que um patinador de parque ou qualquer outra modalidade. E por que normalmente o pessoal anda na rua? Normalmente o pessoal anda numa velocidade muito maior. Então não tem como eles ocuparem o mesmo espaço de pedestre. Então não tem como o pessoal andar nessa velocidade que a gente anda, 30, 40 por hora, do lado de um pedestre, de um idoso, de uma criança. Então, é normal os patinadores, os ciclistas, quererem praticar o seu esporte em ruas, até porque, vamos supor o caso da bicicleta, que eles andam a 30, 40, 50. Por lei, eles podem andar no cantinho da rodovia. Claro, ele não é porque ele anda rápido que ele vai andar no meio ou na faixa da esquerda, entendeu? Ele sempre tem que andar ali, tangenciando a direita, né, o acostamento. O mesmo se repete no caso dos corredores, no caso dos patinadores. Eles praticam uma atividade de alto rendimento, onde não pode ter, por exemplo, vou patinar numa ciclovia. Que todo mundo vai falar, por que vocês não patinam na ciclovia? Por que vocês não andam de bicicleta na ciclovia? Toda hora tem uma entrada, aqui ó, por exemplo, ó, vou subir aqui. Se fosse uma ciclovia que atravessa uma rua, ó, uma entrada,
daqui a pouquinho uma descida, entendeu? E o pessoal que pratica o ciclismo ou até mesmo a patinação na rua, eles querem fluir, sabe? Eles querem fluir igual os carros, eles não querem ter esse impedimento de toda hora ter que ficar subindo uma calçada, descer. A modalidade de patinação, no caso o speed, também é a mesma coisa, entendeu? Então às vezes tem obstáculos ali, ó, seja uma calçada quebrada, uma rampa mal feita, que inviabiliza a prática esportiva desses atletas. Então, para amenizar isso, o que eu sempre indico é que esses atletas venham praticar num horário específico e num local específico que não cause tanto transtorno. Eu vou andar de bicicleta com a minha galera, com a minha turma ali de 15 pessoas, 16 pessoas, às 18 horas de uma segunda-feira, num trânsito forte? Não, jamais. Eu acordo cedo, venho 5 da manhã aqui no parque e venho praticar o meu ciclismo de forma que eu não cause tanto transtorno no trânsito. E esse é o principal fator para que você não cause tanta bagunça, digamos assim. Por quê? Por mais que por lei você possa andar ali no cantinho, sempre vai ter alguém te julgando atrás de você. Assim como no caso do caminhoneiro que eu acabei de citar, com o atleta vai acontecer a mesma coisa. O terceiro personagem que eu vou colocar aqui vai ser o idoso. O idoso que dirige há bastante tempo, sabe? Que às vezes já passou por várias coisas no trânsito, talvez não tenha mais tanta paciência, sabe? Ou não tem a mesma habilidade na hora de dirigir. Todo mundo que passa, às vezes gosta de andar um pouco mais devagar, às vezes esquece de ir para uma direita e fica andando na esquerda, e o pessoal passa, às vezes, xingando, falando um monte de coisa. Galera, são os 3 personagens que eu tenho aqui para vocês. Quando esses 3 personagens estão saturados, o caminhoneiro não aguenta mais ver, ter que ficar cuidando de um motoqueiro, ter que ficar cuidando de um carro menor que faz barbaridade, de um Uber que de repente para desembarcar num local que não deveria parar, tem que desviar, aí toma uma fechada. Então assim, o cara tá saturado já. O ciclista, vamos supor que seja uma mulher, que às vezes é assediada, entendeu? Acontece, gente, de homem ser assediado. Você imagina de mulher ser assediada, praticando o esporte na rua. Então, assim, a pessoa já está saturada, não aguenta mais, ela pega o seu equipamento para desestressar, sabe? Tem problemas, às vezes a pessoa perdeu um ente familiar, tem problemas sérios em sua vida e ela pega aquele equipamento para praticar o seu esporte ali, para ouvir uma música, para ligar o aplicativo, o Strava, fazer o seu treino, porque a pessoa não aguenta mais a academia. E quando ela tá no trânsito, acontece isso. É uma fechada, é gente que passa xingando, é assédio, é uma série de problemas, tá? Muitos deles já aconteceu até comigo. E o senhorzinho de idade? Galera, quando essas pessoas se encontram e elas não têm mais paciência, elas não têm mais discernimento de fazer o que é certo, acha que só ela é a dona da razão, dá no que deu, tá? Dá no que deu. Então, o que eu quero passar para vocês? Quando acontecer uma situação dessa, seja a pessoa sensata, seja a pessoa certa, coloque a mão na cabeça. Hoje é o Dia das Mães. Essa pessoa que foi atropelada, não sei se ela é mãe, mas poderia não passar os Dias das Mães com seus filhos, ou até mesmo com a sua mãe, entendeu? Por causa de uma atitude mal pensada, tanto da pessoa que mostrou o dedo, quanto da pessoa que atropelou, entendeu? Ah, mas foi um acidente. Tudo bem, pode ter sido um acidente, mas tudo pela situação, tudo leva a crer que quando acontecer isso de novo com vocês, seja você estando dentro de um caminhão, seja você estando em cima de um patins, em cima de uma bicicleta, pode acontecer de ser de propósito, entendeu? Porque por causa de todos esses fatores e alguns que eu não citei, a pessoa acaba fazendo isso, entendeu? É a gota d'água ali, chega num extremo, que nem animal. Então, alguém fez alguma coisa errada com você, alguém mexeu, cara, respira. Você pode até filmar para usar como prova, sabe, depois, mas não mostre o dedo, não xinga, sabe? Tenta não perder a sua razão, ok? E se você é o caso do motorista, que está do outro lado ali do carro, cara, você viu alguém, ó, tem uma pessoa praticando esporte aqui na minha frente, você viu a pessoa praticando esporte na sua frente, faça de tudo para fazer isso daqui, ó,
passa longe, passa aqui num outro cantinho. Se esforce para isso. Muitas vezes eu venho praticar a minha modalidade aqui no parque e tem a faixa da esquerda liberada para a pessoa, mas a pessoa faz questão de passar na faixa que você tá ali no cantinho, entendeu? À direita, e ela passa tirando fina de você para demonstrar que você não deveria estar ali. Entendeu? A gente entende isso. A pessoa quer mostrar que ali é perigoso para você, então ela passa de propósito. Muitas vezes a pessoa passa e buzina bem do lado, para dar aquele susto, sabe? E aí pode acontecer uma queda, pode acontecer toda essa bagagem que a pessoa vem carregando, sabe? De raiva dessas pessoas que fazem isso. E quando acontece novamente, gera o que gerou. Mostra o dedo e xinga e faz o... Sabe? Porque a pessoa já não aguenta mais. Entendeu? Já aconteceu comigo também, não vou mentir, que eu já fiquei estressado, já briguei, e a gente perde toda a razão, entendeu? A gente perde toda a razão fazendo isso. Então, eu acho que falta mesmo, que eu sempre falei pro pessoal, às vezes o pessoal pergunta, por que vocês andam na rua, que sei lá o que. O que falta é você se colocar no lugar da outra pessoa, entendeu? Tudo tem um porquê, entendeu? Ninguém sai de casa pra atropelar ninguém, e ninguém sai de casa querendo ser atropelado. Ninguém, eu vou pegar uma bicicleta aqui e eu vou causar nesse trânsito, vou ficar aqui andando que nem doido aqui no meio da rua, e se vir alguém atrás de mim eu vou mostrar o dedo e vou xingar. Caraca, velho, ninguém sai na rua de casa pra fazer isso não, só a não ser que a pessoa é maluca. Se a pessoa tem um atestado ali, essa pessoa é maluca, não bate bem e tal, beleza, concordo com você, a pessoa vai sair de casa para fazer isso mesmo. Mas se a pessoa é normal, ela não vai sair de casa para causar no trânsito. Até porque, quem que se ferrou mais nessa história? Entendeu? Quem tá no hospital, quem que poderia ter morrido, entendeu? Então, vamos lá. Mas a pessoa fez sem pensar. Não... Cara, todo mundo nesse momento faz as coisas sem pensar. Eu tenho certeza que quem atropelou se arrependeu, sabe? E para finalizar, o maior motivo de eu ter feito, de eu estar fazendo esse vídeo, que não tem nada a ver com essa história aí, tá? Eu quero só dar um adendo aqui. Eu sou um patinador de rua, tá? Eu instruo outras pessoas a patinar na rua, eu passo para elas todos os obstáculos e ensino ela a agir da forma mais segura para que ela chegue bem em casa, entendeu? E não cause nenhum transtorno no trânsito. Então, eu sou alguém que pratico e também ensino as pessoas a patinar de forma segura, seja onde ela quiser, num parque, na rua. Eu ensino a pessoa a não repelir o trânsito, porque eu consigo deixar a pessoa num nível legal para que ela consiga fluir junto com o trânsito, junto com as pessoas, porque o trânsito foi feito para isso, para iniciar um deslocamento e a pessoa chegar até onde você quer, ou até um certo ponto. Então, eu, como patinador de rua, eu gosto dos carros, eu gosto das motos, eu tô junto com eles, eu tô inserido no trânsito. Eu não quero patinar num local que esteja fechado para prática esportiva, só para mim. Porque o meu tipo de prática esportiva, de patinação, ele tem esse desafio, entendeu? De estar ali junto com o trânsito, com as motos, do desafio de você iniciar um deslocamento e ir para outro ponto da cidade, passando por todos os obstáculos, entendeu? Fluindo junto com o carro. Muitas vezes quando eu patino fora de Campo Grande, fora de Mato Grosso do Sul, cara, é completamente diferente por causa das pessoas. O trânsito é muito mais pegado lá em São Paulo, só que as pessoas são muito mais solidárias. As pessoas te vê e, sabe, falam, isso aí, tamo junto, bora lá, acelera, sabe? Aqui na minha cidade não é assim. Aqui as pessoas vê você, passa assim, rodando a cabeça, às vezes passa xingando, entendeu? As pessoas te repelem a sua prática esportiva. E isso é educação, sabe? Eu acho que lá em São Paulo as pessoas já estão mais, sabe? Ver que aquilo que você está fazendo é algo bom, algo que te ajuda, que ele queria também estar praticando. Então, ele vê isso como algo bom, sabe? Então, aqui em Campo Grande não é assim, sabe? Claro, existem várias exceções, mas a grande maioria, as pessoas, elas te repelem no trânsito. Elas não querem que você está ali. E aí eu vi vários comentários, sabe? Galera, a maioria, 99% dos comentários é as pessoas, nessa causa que aconteceu na minha cidade, é as pessoas comemorando, lavou a minha alma, parabéns, é satisfatório. Cara, eu vi essas palavras. Então, assim, vai acontecer de novo, Eu tô gravando esse vídeo pra, assim, avisar, sabe? Pra tentar fazer com que isso não aconteça novamente.
Então, esse vídeo não é só para quem é patinador, esse vídeo é para tudo, até para quem é o caminhoneiro, até para quem tá de carro, de moto, entendeu? Jamais eu quero que isso aconteça novamente, porque eu tô numa fase que ultimamente eu não ando com tanta coragem mais de andar na rua igual eu sempre andei. E vem acontecendo várias coisas, sabe? Pedestre que foi atropelado e indo para outra cidade, sabe? Gente correndo no cantinho da rodovia por bêbados, uma série de fatores. Mas esse daí, tava todo mundo em sã consciência a princípio, né? Claro, todo mundo ali, raiva, nervoso, xingamentos, um querendo ser melhor do que o outro, a pessoa dirigindo um caminhão enorme e filmando ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, sabe, quando senta em cima do rabo para filmar o rabo dos outros? Então, assim, vamos lá. O que eu quero falar para vocês é que a grande maioria das pessoas, elas comemoraram a situação, entendeu? Mas sem entender o que realmente estava acontecendo, sem entender o outro lado da pessoa e sem entender esses pontos que eu estou passando para vocês. Você pode achar errado uma pessoa andar na rua? Sim, pode achar errado, mas é errado realmente? É errado a pessoa andar na rua ali? É proibido? A pessoa está infringindo uma lei? Não tá. Então, se for o caso, que você acha errado, busque os seus políticos no qual vocês elegeram e façam com que eles façam leis que proíbem a prática, entendeu? Esse é o caminho certo. Não você jogar o carro para cima de alguém de propósito, entendeu? Então, esse é um dos fatores que me deixou mais indignado, foi as pessoas comemorarem a situação. Então, vai acontecer novamente. Se você é atleta, tá usando ali o cantinho da rua, tomou uma fechada, foi assediado, seja o que for que aconteceu com você, e se você tomar atitudes de violência, de xingamento, de mostrar gestos obscenos, galera, vai acontecer algo ruim com você. Você pode ter certeza, porque você sempre é o mais vulnerável da história. Então, não dá uma de valentão, coloca a mão na cabeça e pense 2 vezes antes de agir nesse tipo de situação, tá bom? Porque depois, tomara que você tenha, se acontecer de você fazer isso errado, tomara que você possa se arrepender lá na frente, porque às vezes você não vai ter essa segunda chance de você se arrepender e corrigir os seus atos, tá bom? Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é que eu vi alguns comentários assim: cara, como que é engraçado, as bicicletas, né? Raiz são as pessoas que vão trabalhar de bicicleta, que sem capacete, sabe, nunca acontece nada. Cara, acontece sim. Muitas vezes essas pessoas são atropeladas também. Só que acaba que você não vê. Acaba que não é tão divulgado assim, fulano de tal foi atropelado. Mas quando é alguém, igual foi mostrado, gesticulando, com raiva, é normal as pessoas falarem que bem feito, devia ter acontecido e tudo mais. Mas o que eu quero passar para vocês é que eu percebo que o fato da pessoa estar praticando um esporte, às vezes num horário de expediente, num horário de trabalho, isso causa muita raiva nas pessoas, causa uma certa inveja, porque às vezes ela olha o seu equipamento ali num horário que seria um horário de trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa trabalha à noite, às vezes a pessoa tem 1h30 ali de descanso, sabe? Ela vai fazer a sua prática esportiva. Não dá pra julgar as pessoas, sabe? E já gera um julgamento. A pessoa fala, lá, ó, playboyzinho andando de bicicleta, andando de patins nesse horário, que sei lá, que olha o equipamento caro, a bicicleta cara, entendeu? E aí as pessoas, sabe, já começam a olhar com um outro olhar. Então, assim, isso que eu tô falando pra vocês são depoimentos não só da minha vivência no esporte, mas de outras pessoas que também praticam o esporte e também concordam com isso que eu tô falando com vocês, entendeu? Tem uma discussão que rolou durante a semana toda com algumas pessoas que eu conheço e eu fui fazendo perguntas, sabe? Então a pessoa olha ali, GPS, Garmin, olha aquela bicicleta ali, vale 100 mil. Aí a pessoa fica, sabe, brava porque aquela pessoa tá praticando um esporte no meio da via ali onde o cara tá trabalhando, tá fazendo, sabe, aquela rotina difícil, e aí a pessoa é mais um adendo para a pessoa fazer o que fez. Então, pessoal, é só isso que eu queria falar para vocês. São suposições, tá? Eu não posso julgar ninguém do que aconteceu, porque eu não conheço ninguém, tá? Mas o motivo desse vídeo aqui é evitar acidentes, tá bom? Evitar acidentes bestas, sabe?
coisa que poderia ter acabado em morte, tá? Agora, o que vai ser? Vamos supor, o que vai ser? Vai pra justiça, entendeu? Se acontece uma coisa dessas com vocês, galera, se uma pessoa morre, se tem uma câmera filmando, e se essa câmera filma você tentando fazer algo de propósito, jogando o carro pra cima de uma pessoa, você vai responder como homicídio doloso, tá bom? Então, cara, não vale a pena, não vale a pena. Eu sou motorista, sabe? Eu já me senti incomodado em ver ciclistas andando na faixa, sabe? Mas eu respirei, reduzi, protegi o cara, dei a seta e fui pro outro lado, entendeu? Porque eu também sou um atleta, então eu entendo o que aquele cara tá fazendo, entendeu? Agora, eu vi um cara andando que nem maluco lá, aí, galera, a pessoa que tá andando na rodovia, ele perde toda a razão, entendeu? Porque ele tá se colocando em risco e tá colocando a risco as outras pessoas. Eu não me eximo dessa culpa ao patinar, ao praticar o meu esporte, minha modalidade de patinador de rua, lá em São Paulo ou em outro local. Mas o que eu estou passando aqui é para a grande massa. Nós, como patinadores de rua, somos exceções, entendeu? E o que eu vi nesse acidente aqui na minha cidade não foi uma exceção, sabe? A pessoa normalmente estava pedalando de forma tranquila, entendeu? A pessoa, a princípio, tomou uma fechada e gerou tudo aquilo, entendeu? Então, se acontece, por exemplo, aqui no parque, tem várias pessoas andando de bicicleta em alta velocidade. Se acontece um acidente e atropela uma criança, a culpa é de quem? De quem está fazendo coisa errada, que é o que? Atropelando a cidade. Se eu estou no trânsito e eu vou para uma faixa, não vejo um carro vindo, esse carro vem, vai de uma calçada, bate num poste, de quem é a culpa? Minha, eu não olhei, entendeu? Antes de mudar de faixa. Então, todo mundo tem que assumir sua responsabilidade dos seus atos errados, ok? Mas tem muita coisa que dá para evitar. É isso que eu queria passar para vocês, beleza? Não é um vídeo normal, acho que foi um vídeo longo, né? E chato. Mas é um assunto que eu me senti na responsabilidade de passar para vocês, de conversar com vocês, tá bom? Espero que isso nunca aconteça com vocês, tá bom? O que eu espero que nunca aconteça com vocês? Eu espero que vocês nunca ajam da forma errada no trânsito. Viu que alguém desrespeitou vocês, que alguém agiu, tomou uma fechada, sabe, viu um cara de bicicleta ali, de repente no trânsito, mostrando o dedo pra você, cara, reduz, esse cara pode estar de cabeça quente, sabe, ele vai perder toda a razão, e se você fazer algo de errado, você também vai perder a razão junto com ele, entendeu? Então é isso, eu queria ajudar ambas as partes, não só o meu lado, que é o lado de quem tá na rua, mas também não só o meu lado, que também sou um motorista, né? Então eu queria ajudar os dois lados para que isso não aconteça novamente, beleza, galera? Então que as pessoas consigam ser mais pacientes e evitar esses tipos de acidentes bestas, brigas de trânsito e tudo mais, tá bom? Valeu? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, comenta aqui o que vocês acharam dessa situação e compartilhe esse vídeo com alguém que também pratica esporte na rua, beleza? Um abraço aí pra vocês e até mais.